Como que eu posso identificar que na minha rotina como treinador, não sou psicólogo do esporte, que tem um problema emocional, psicológico ali? Em quem? Na pessoa que eu treino, no atleta ou no aluno de personal, eu falo, olha, como é que eu posso, se eu não tenho a formação em psicologia, encaminhar essa pessoa para um profissional da psicologia? Qual o momento que é necessário isso? Eu acho que primeiro você tem que ter muita sensibilidade para o seu atleta. Então, assim, converse com ele, olhe para ele, veja como é que ele está, veja como é que ele reage às diferentes situações, veja como ele chega para treinar, veja como ele sai do treino. Ou seja, seja sensível para o seu atleta. A gente chega num nível, Luiz, que eu falo assim, a pessoa vem andando, você fala assim, hoje ele não está bem. Só pela forma de andar, muitas vezes. Pela se sorri ou não sorri. Então, assim, seja sensível para o seu atleta, porque você vai começar a entender as especificidades dele, sabe? Assim, olha, quando nós fizemos esse exercício, olha como ele reagiu. Quando aconteceu algum problema em casa, olha como ele chegou. Então, assim, e com isso você vai aprendendo a fazer a leitura do seu atleta. Mas para isso você precisa sentar e conversar com ele também. E aí, uma vez que você identifica que alguma coisa está acontecendo, talvez você nem saiba o que é, mas no sentido de sentar e oferecer ajuda. E a ajuda pode ser um papo, mas pode ser indicar um profissional da área quando você sente que a coisa é mais séria. Entendeu? E como tomar cuidado para o papo não virar conselho? Porque a gente está no. Vou pegar um exemplo aqui, mas que a galera talvez se identifique. Tá no personal lá, a pessoa chega, começa a contar um monte de problema, aí você começa a dar pitaco. Ah, o cara brigou com a esposa. Tá certo, cara. Não sei o que. No dia seguinte, o cara volta com a esposa, você passou a ser o vilão da história. Como é que você toma cuidado para ser técnico nessa hora? Primeiro, talvez, a coisa mais importante que nós temos que ter na vida é bom senso, né? O que vale para mim pode não valer para o outro. Isso já. Acho que só, eu falo assim, bom senso não é senso comum, tá? É bom senso. Eu falo, bom senso é 70% do caminho andado. Os outros 30% são mais profissionais, entendeu? Porque você pode ser um excelente profissional, mas se não tiver bom senso, também não serve para nada. Né? É mais ouvido que falar. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes o que a pessoa precisa é falar mesmo. Alguém para escutar. Isso eu escuto muito até quando eu vou conversar com os treinadores. Eu falo assim, agora, hoje vamos falar de você. E aí, como é que você está? Ele fala assim, sabe que nunca me perguntaram isso? O cara estava esperando esse momento a vida A inteira. vida Né? inteira. Eu não sei se você lembra lá em 2014, quando a gente fez aquele evento que o Filipão foi, 2016, antes do Mundial, 2014, antes do Mundial 2014, em que ele falou assim para mim, me faz perguntas, vai. Ele foi fazer a palestra de abertura. E aí eu falei assim, então, Filipão, e aí, como é que você se prepara para um jogo? Eu não quero saber se você vê vídeo, se você monta aquelas preleções com bolinha, que eram jogadores na época, né? Que saía tudo correndo assim, as bolinhas. Falei, você, Filipão, como é que você se prepara? Ele falou assim, sabe que nunca me fizeram essa pergunta? Aí ele falou assim, você não sabe, eu não durmo de noite. Eu desço e começo a correr em volta do quarteirão, ou vou correr na esteira, 1h da manhã, 2h da manhã. Ninguém nunca soube disso. Ninguém nunca perguntou isso para ele, né? Então, assim, eu acho que a gente sentar, poder conversar com a pessoa, poder dizer assim, eu tô aqui para você. Vem aqui, fala o que você quiser, sem censura. Não estou aqui para criticar você, falar assim, não, você não deve ter feito, não podia fazer isso, não pode fazer isso. Não, estou aqui para escutar. Quem vai tomar a decisão é ele, não é você, por ele. Né? Então, acho que você está aberto para isso, eu acho espetacular. Né? Aí, sem Sem virar um censura. papo pessoal, né? Sim, sem você dizer, nossa, Que que absurdo, absurdo. como é que você fez um negócio desse? O atleta brasileiro enfrenta adversidades que atletas europeus muitas vezes não enfrentam. O fato de sermos um país pobre, sem estrutura na grande maioria dos esportes, inclusive o futebol, que acho que o futebol, não sei se tem um percentual disso hoje atualizado, mas o futebol é uma ilusão também, né? Quem ganha dinheiro realmente no futebol são Poucos. pouquíssimos. Isso faz do atleta brasileiro um atleta mais forte, mais criativo. Tem essa filosofia de Tem. o cara resolve mais problemas na vida, ele vai resolver no campo. Isso é uma filosofia furada de boteco. Mas eu vou te dizer,
A segunda frase que eu aprendi com o Tele. O Tele ficava muito bravo porque os jogadores tinham, imagina, no São Paulo, na época o São Paulo era bicampeão mundial, estava no auge, né? 92, 91, 92, né? E ele dizia assim, cachorro de porta de açougue não morde. Então, quem é do interior, ou quem já viu na porta de um açougue, sempre tem um cachorrinho sentado. Você entra no açougue, o cachorrinho abana o rabo, você sai, o cachorrinho abana o rabo. Não morde, por quê? Porque toda hora o cara corta um cebinho e joga lá pro cachorro. Então, ele falava assim, eu não quero cachorro de porta de açougue. Porque eu acho que os jogadores, eles precisam sentir a necessidade para ir buscar soluções e aprender a morder. Eu falo as duas grandes coisas que eu aprendi com o Tele. Quem morde, quem tem fome. Então, muitas vezes, os atletas são tão paparicados que eles não têm fome e não vão buscar soluções, né? Quem tem fome vai buscar a solução do que comer. Então, me preocupa um pouco quando chega essa coisa que vai lá um staff, né? Tem lá 30 pessoas no staff, mais os primos todos que moram junto, né? E mais o pai, a mãe, o marido da mãe, a namorada do pai, e irmã, e moram 15, 20 pessoas numa casa e que o jogador não precisa nem pegar um copo d'água. Muitas vezes não aprende a morder. Isso pode acontecer tardiamente, por exemplo, Mbappé, Neymar. Pode, esses caras claro mandam pode. no clube. Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo, ele tem uma cabeça diferente, né? Então, assim, depende muito da personalidade do indivíduo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele não se contenta com pouco. Ele não precisa ninguém mandar ele treinar. Ele treina sozinho. É ou não é? Ele treina, ele vai, ele faz, ele se desgasta. Tipo Jordan. Sim, sim. Então, são treinadores. O Nadal. Muitas vezes, quando passo esses grandes slams aqui na televisão, você pega lá uns anúncios do Nadal com 10 anos de idade. Ele já falava sobre a sua preparação. Então, assim, são atletas que têm um tipo de mentalidade que os mantém no alto rendimento por anos. Mas por quê? Porque eles fazem por merecer estar ali no alto rendimento. Porque eu falo, subir a montanha é fácil, ficar lá em cima é que é difícil, né? Mas são jogadores que têm uma estrutura de personalidade que os permite estar lá há 20 anos. A gente chama de serial winning athlete, ou o treinador, ou, nesse caso, o atleta ganhador em série. Ou nós estamos estudando agora o serial winning coach, que é o treinador campeão em série. Pega um Zé Roberto Guimarães, um Bernardinho, são treinadores há 20 anos campeões. Pepe Guardiola. O que esses caras têm de diferente? É tão diferente o nível de conhecimento deles, a forma como eles trabalham, ou eles têm alguma coisa aí que nós estamos estudando que os faz ser um ganhador em série. Isso é espetacular. Isso é o nosso novo tema de estudo da Rose, que está fazendo doutorado comigo, é estudar os treinadores. O cara se acostuma a ganhar. O cara, não é que ele se acostuma a ganhar, ele faz por merecer e vai lá e ganha. Não se contenta com pouco, mas alguma coisa ele tem, em termos de característica, que o faz ser um grande, como um Federer, como um Nadal, como um Djokovic, apesar que eu não gosto muito do perfil do Djokovic, mas... Tiger Woods. Um Tiger Woods, com todas as loucuras que ele passou também, mas são jogadores ganhadores em série. Né? A senhora assistiu aquele filme, documentário do Michael Jordan? Como é que The Last Dance. Assistiu no Netflix? Assisti. Ele tem ame ou odeio, né? Como é que comporta um cara daquele no elenco? Porque para mim o grande figura ali não era nem o Michael Jordan, era o Phil Jackson. O coach. Porque o cara deixava o Michael Jordan do jeito dele, deixava o Rodman do jeito dele, então ele soube administrar todo mundo ali. Então, mas é o que eu falo do Djokovic, né? Assim, esses jogadores, eles são tão diferenciados, mas eles têm também, o que é muito interessante, eles têm um quê de arrogância. O cara sabe que é bom. Ele sabe que ele é o melhor do mundo. Mas ele faz para merecer ser o melhor do mundo. Então, ele se prepara, ele treina feito um louco, ele se cuida, não faz um monte de coisa, né? E por isso ele é um campeão também.
além do talento que ele tem, sem dúvida nenhuma, né? E o fato dele ser essa coisa arrogante, isso faz parte do show, digamos assim, faz parte até da personalidade, né? Desde que ele use isso a favor dele, não contra O ele. Jordan nesse naipe aí. Sim, era o melhor do mundo, você vai dizer, não é? Você vai Não dizer, tem como, né? menos. Não, o cara é o melhor do mundo, gente, não tem como, não tem como. Agora, ele também não usou isso contra, porque assim, as equipes que ele jogou, que foram 5 vezes campeãs ou 7 vezes campeãs, os outros jogadores jogavam a favor dele, não contra ele também. Mas também sabiam respeitar, digamos, essa própria característica que ele tinha, entendeu? Então, Senão você não consegue conviver com uma pessoa dessa. e foram bons para suportar a pressão que ele colocava também. Sem dúvida. Mas por quê? Porque ele queria ganhar. E dava o exemplo, né? Então, assim, não é aquela pessoa que queria ganhar, sentava e ficava, ô você, corre aí, né? Não, ele era o primeiro a estar lá e querer ganhar. E claro que isso era um modelo para todos os outros. Né? Tem uma frase que ficou famosa de Instagram agora, empoderando todo mundo, as power phrases daquele filme novo da produtora do LeBron James, do Adam Sandler, como é que chama? Arremessando Alto, o nome do filme. E o Adam Sandler faz o papel de um treinador lá, de um atleta de basquete, e ele fala que a obsessão sempre supera o talento. É verdade isso? Olha, só assim, no nível que esses caras estão, ele pode ser muito esforçado, mas ele tem que ter talento, né? Agora, o que acontece é que aquele que tem muito talento e não se esforça, ele é ultrapassado por aquele que se esforça muito e às vezes não é tão talentoso assim. Né? Mas é ilusório pensar que o cara Que só o obcecado esforço- vai chegar lá no... É que eu falo, senão eu também poderia ser, entendeu? Eu falo assim, não, agora eu quero ser uma jogadora de voleibol, apesar de eu passar embaixo da rede, mas... Então eu vou treinar, isso não vai me tornar uma grande jogadora. E a questão dos rituais no esporte? A senhora estudou isso também, né? Estudei. Tem a cueca da sorte, a caneleira que nunca E o Nadal, lava, né? Que o é mais, Nadal, pelo amor ele de deve ter Deus. algum distúrbio, ou não? Desde pequeno ele tinha, assim, sabe aquela coisa, é comportamento supersticioso. E ele começa exatamente assim. Estou perdendo, fui lá, puxei a cueca, passei a ganhar. Lá, isso aí, de repente, faz uma associação Nada a ver. automática, faz um pareamento, que a gente chama, entre um determinado comportamento e um resultado. E aquilo se instala como um comportamento supersticioso. Né? Então, o Nadal tem uma sequência já, né? Não pula na linha, tira Nossa. a cueca do bumbum. E faz assim atrás da orelha e passa o não sei o Kiko, quê, né? tem tudo. E o ombro, um ombro, outro ombro. Bom, tem toda uma sequência, e a sequência foi aumentando, isso é que é mais interessante. Né? Daqui a pouco a partida dele vai ter 8 horas, só de E tem ritual. uma cena num jogo muito engraçada que ele foi jogar e ele tem 2 garrafinhas, né? Que ele fica lá colocando as garrafinhas, tem que ficar exatamente assim, uma do ladinho, em paralelo com a outra, não pode estar mais. E uma garrafinha caiu. Ele ficou desesperado, desesperado. Aí vem a boleirinha lá, a menininha foi lá e ficou arrumando as garrafinhas, as senhoras arrumando a garrafinha para ele poder sacar e para ficar. ele poder jogar, porque ele entrou em parafuso, né? Mas ele tem isso desde pequeno, é interessante. E se tirar, o cara perde? Se tirar, ele não consegue jogar, muitas vezes. E aí é melhor porque não ele tirar. fica lá desesperado. Não, vai lá no ritual. A gente faz muito ritual, nós chamamos de rotina ou ritual, porque isso estabiliza emocionalmente o atleta. Claro que o Nadal é um pouco over, né? Mas isso o estabiliza emocionalmente. É como se ele falasse assim, bom, agora posso entrar na quadra e jogar porque está tudo certo. E a religião? Eu lembro que quando eu trabalhava no futebol, o treinador falava, não adiantava nada. O cara ia no macumbeiro lá no pai de santo, no pastor, no padre, entrava em campo, marcava gol. Existe isso? A religião não... Muito. Você vê que a grande maioria são jogadores evangélicos, né? Vão nessas igrejas. Tinha uma famosa, não sei o que, Mãe da Terra. Tem, assim, a questão da religiosidade no esporte é uma questão muito forte, principalmente no futebol, né? Mas eu acho muito engraçado
aquele Pai Nosso antes do jogo, porque é uma gritaria, aquilo eu falo assim, aquilo não é, mas grita, grita. Deus fica até surdo lá, falou, calma aí. Vai com calma. Assim, ali me parece uma coisa de fé, aquilo é um ritual até, né? Não é aquela coisa, não, vamos rezar o Pai Nosso, é quase um ritual, virou um ritual, né? A questão do Pai Nosso antes do jogo. Mas não é meio conflitante? Porque o cara reza lá, Pai Nosso, pelo menos eu vou falar do mundo do futebol. Pai Nosso, o cara entra, marca o gol. Sai de lá, o cara vai para a igreja que não é igreja. Né? Fazer o que não é muito divino. Aí, como é que o cara lida? Porque se o cara acredita em uma coisa, ele vai ficar culpado pela outra. Porque assim, eu acho que a gente tem que pensar que você tem aqueles religiosos por fé, você tem os religiosos por oportunismo, que é uma coisa que acontece muito no esporte, assim, você não está fazendo gol. Aí vem um e fala assim, porque sangue de Jesus tem poder, porque você precisa pensar na palavra de Jesus. Ele faz o gol, ele fala, então, se eu pensar na palavra... Mas não é fé, às vezes é mais oportunismo. Aí ele ficou refém ali, tipo um ritual. Vira um ritual, né? Mas o que a gente está vendo no Brasil hoje em dia é isso, né? Fala uma coisa, faz outra, né? Com relação à questão da religião. Mas a gente tem que entender qual é o impacto da religiosidade no desempenho do atleta. O quanto isso, inclusive, pode ser uma coisa positiva ou pode ser até uma coisa negativa, né? Como a questão dos rituais. Por exemplo, eu trabalhei uma vez numa equipe de voleibol que uma das jogadoras dizia que jogava muito bem quando ela tomava milkshake antes do jogo. Ô, Glória. Mas você imagina, né, saltar não sei quantas vezes para atacar com o milkshake lá. Mas foram jogar na China, não tinha milkshake antes do jogo. E aí, não joga? Então, isso pode ser um ritual que é negativo, né? O que muitas vezes a gente instala são rituais positivos. Por exemplo, um tenista, a gente trabalha muito isso com tenista. Entre terminar o ponto e sacar de novo, ele tem 25 segundos. É a mesma coisa que eu falei para você do golfe. O que ele faz enquanto ele está andando em direção à situação de saque? Ou o que o golfista faz quando ele está andando 200 metros em direção à bolinha? Então, para evitar que ele pire, a gente faz um ritual. Por exemplo, o tenista. O que ele faz? Terminou o ponto, troca a raquete de mão. Olha que interessante. Por que eu troco a raquete de mão? Porque é a mesma coisa que você estivesse dirigindo e você fica segurando o acelerador na embreagem, né? Se você pisa no breque, você relaxa o pé do acelerador da embreagem, digamos assim. Então, quando ele troca a raquete de mão, é como se ele relaxasse determinadas partes do cérebro que estão acionadas para jogar e acionasse outras. Então, troca a raquete de mão, respira fundo 3 vezes, psicofisiológico, né? Respirou fundo, o olho sempre voltado, aquele negócio que tenista faz de ficar creque na raquete, aquilo é uma estratégia. Porque o que mais desestabiliza o jogador de tênis, por exemplo, ele fica olhando para a galera, fica olhando para o treinador, fica olhando para o pai e para a mãe, quando é mais jovem, né? Para ver o que eles vão falar. Então, a gente mantém o olhar na raquete, ou ele tem que olhar em direção ao chão, não com o rosto pingado, mas assim, em direção ao chão. Aí ele pensa, como é que está o placar do jogo? Então, está 0,40, eu vou sacar de uma forma. Está 40-0, eu vou sacar de outra forma. Então, ele tem que pensar no placar do jogo, tem que decidir como ele vai sacar. Só aí ele se posiciona na posição de saque. Então, o que nós estamos fazendo? Dos 25 segundos, nós estamos usando uns 20 segundos para ele relaxando, respirando, soltando a musculatura, pensando no que ele quer fazer, como é que está o placar, porque eles esquecem o placar pela ansiedade, como é que ele quer fazer a jogada. Aí ele se posiciona, volta a raquete para a mão do saque, e aí ele bate a bolinha. Então, assim, se ele bate 3 vezes, ele vai bater 3 vezes. Porque o que acontece? Quando um jogador começa a perder o jogo, ele tende a acelerar. Chega lá, nem bate a bolinha, já saca, sem pensar no que vai fazer. Então, você mantém todo o comportamento e o pensamento sob controle.
Aí a gente instala um ritual. E aí é positivo. Aí é positivo.